Eu vou falar sobre sociedade em nome coletivo. Trata-se de uma sociedade formada exclusivamente por pessoas físicas, as quais são responsáveis solidária e ilimitadamente pelas obrigações. Isso significa dizer que, em caso de dívida, se o empreendimento não suportar a cobrança, cada sócio poderá ser cobrado pela integralidade do débito, ou seja, o valor total. Agora eu vou falar sobre algumas características da sociedade em nome coletivo, que são: a integração não pode ser feita por pessoa jurídica, somente por pessoas físicas. Os sócios são responsáveis pela integralidade das dívidas. Somente os sócios podem ser administradores da empresa. O credor não pode pretender a liquidação da cota de nenhum sócio para pagar a dívida sem dissolver a sociedade antes. O nome de pelo menos um dos sócios deve constar na razão social, bem como a indicação da expressão companhia ou CIA, para deixar clara a existência de outros participantes. Vale ressaltar também que, se não houver a regulamentação da sociedade em nome coletivo, na sociedade, vai ser enquadrada as regras da sociedade simples. Agora eu vou falar sobre os tipos de sociedade em nome coletivo. A sociedade simples em nome coletivo é utilizada para o exercício da atividade intelectual, artística ou científica, bem como para atividades sem intuito de lucro, como, por exemplo, um médico que tem um consultório que apenas faz consultas. Aquilo ali, ele abre um CNPJ para poder ter acesso ao consultório, a tudo aquilo que ele precisa para obter os pacientes, todo regulamentado. Já a sociedade empresária em nome coletivo seria se esse mesmo médico, além de consultas, que é o que seria o básico para fazer, ele fizesse também exames, cirurgias, vendesse produtos, por exemplo, o dermatologista vendesse os cosméticos necessários, bases, protetores solares, que aí ele estaria exercendo atividade econômica. Aí já não seria mais qualificado como simples, mas sim realmente uma sociedade empresária. Vale ressaltar também que todo o patrimônio do sócio estará exposto a cobranças judiciais se o empreendimento não quitar suas dívidas. Nesse segundo momento, eu irei discutir acerca da sociedade em comandita simples. Inicialmente, é importante conceituar, definir esse tipo societário. Trata-se de um tipo societário em que um ou alguns dos sócios, denominados comanditados, têm responsabilidade ilimitada pelas obrigações sociais, enquanto os outros, denominados de comanditários, respondem de forma limitada a essas obrigações. Então, para distinguir, é importante esclarecer que os comanditários respondem de forma limitada, enquanto os comanditados respondem ilimitadamente. Percebendo essa diferenciação entre os tipos de sócio, podemos identificar que somente os sócios comanditados podem ser administradores, e o nome empresarial da sociedade só poderá valer-se de seus nomes civis. Nesse contexto, devem ser necessariamente pessoas naturais. Essa forma societária se encontra nos artigos 1045 a 1051 do Código Civil. Nesse sentido, os sócios comanditários, que podem ser pessoas naturais ou jurídicas, estão sujeitos às restrições específicas atribuídas pela lei. Não poderão praticar atos de gestão da sociedade, para se evitar a possibilidade de, agindo em nome dela, serem tomados por administradores e sócio de responsabilidade ilimitada. Poderão, contudo, receber poderes especiais de procurador na realização dos negócios estabelecidos pela sociedade empresária.
Os comanditários têm como os comanditados direito de participar na distribuição dos lucros, proporcionalmente às suas cotas, bem como parte das deliberações sociais, além de fiscalizar a administração desses negócios estabelecidos pela sociedade. Também é importante esclarecer, diante do que foi discutido, que a sociedade em comandita simples vai ser constituída por sócios que possuem responsabilidade subsidiária, ilimitada e solidária, e sócios que limitam sua responsabilidade à importância com que entram para o capital. Ademais, os sócios que assumem responsabilidade limitada têm a função arguida e atribuída de administrar as questões inerentes a essa sociedade. Então, a partir disso, encerro a discussão acerca desse tipo societário. Eu vou falar sobre a sociedade comandita por ações. Bem, a sociedade comandita por ações, ela está regida no Código Civil, nos artigos 1090 a 1092. O artigo 1090 vai trazer claramente a definição do que seria a sociedade comandita por ações. Se não, vejamos. A sociedade comandita por ações tem um capital dividido em ações, regendo-se pelas normas relativas à sociedade anônima, sem prejuízo das modificações constantes desse capítulo, e opera sob firma e denominação. Bem, diante da leitura do artigo, nós temos que, sobre essa interpretação, que a sociedade comandita por ações, ela é uma sociedade em que seu capital está fracionado por ações entre os seus acionistas, certo? Só que ela é bem parecida com a sociedade anônima, só que ela tem uma diferença. A responsabilidade da sociedade comandita por ações, ela é mista. E aí nós temos o artigo 1091 que diz assim: somente o acionista tem qualidade para administrar a sociedade e, como diretor, responde subsidiária e limitadamente pelas obrigações da sociedade. Então, aqui nós temos que existem os acionistas que serão responsáveis apenas pela sua parte do capital, da sua ação nessa empresa, nessa sociedade. E nós temos aquele acionista que está responsável pela direção, ou seja, pela gerência dessa sociedade. Esse gerente, esse acionista, ele responderá não somente pelas suas ações, mas ele responderá ilimitadamente por esta sociedade, pelas suas obrigações, certo? Se houver mais de um diretor, aqui o parágrafo 1º, serão solidariamente responsáveis depois de esgotados os bens sociais. Então, se houver 2 diretores, eles serão responsáveis ilimitadamente, os 2, solidariamente por esta sociedade, certo? O interessante aqui, o parágrafo 3, traz o seguinte: o diretor destituído ou exonerado continua durante 2 anos responsáveis pelas obrigações sociais contraídas sobre sua administração. Então, aqui nós temos que, se o diretor, determinado gerente, diretor acionista, foi exonerado desta função, ele ainda assim responderá por 2 anos pelas obrigações que esta sociedade contraiu durante o tempo que ele estava no cargo, certo? Bem, a sociedade comandita por ações ela é bem parecida com a SA, mas ela tem essa diferença na sua administração. Nós temos os sócios comanditários, né, que são eles que exercem o papel de administrador e gerenciador e respondem ilimitadamente, certo? Por todas as obrigações assumidas por esta sociedade. E nós temos os comandados, que são apenas os acionistas, que não fazem parte da administração e respondem apenas pelo preço da emissão das ações.